Um bom dia, mais uma vez, uma alegria podermos estar juntos no programa Com a Palavra. Irmãos, nessa quinta-feira dedicada à Eucaristia, que possamos trazer esse grande tesouro dos céus para a nossa vida. Peço licença mais uma vez para entrar na sua casa e fazer desse momento, princípio do nosso dia, um momento de dedicação à Palavra de Deus. Ela que é tão importante para nós, ela que é tão fundamental. Hoje, dia 3/7, o nosso programa reflete sobre a Eucaristia e o sangue de Cristo. Afinal, você já deve se lembrar que nós estamos neste mês de julho, recordando o valor do sangue precioso do Senhor. E que nós, mais uma vez, peçamos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Afinal, é Ele quem nos conduz, nos guia e também nos ajuda a entender os sinais do Senhor em nossas vidas. Que possamos fazer desse dia mais uma oportunidade de Deus, uma oportunidade minha e tua para transcrever a nossa história de uma forma diferente. Somos como que uma grande árvore plantada no reino do Senhor. Cada um de nós vai vendo os seus ciclos e os seus tempos. Há tempos que estamos todos floridos e cheios de frutos, mas há tempos que estamos com as nossas folhas caindo. Talvez seja esse o momento da tua vida. As folhas da tua história talvez estejam deixando de pertencer aos galhos, mas nós não deixamos de ser árvore por isso. Não desanime, não esmoreça. A caminhada de fé, ela é feita de ciclos, de histórias, e que nós possamos reconstruí-la. Chegará o tempo onde, mais uma vez, você produzirá frutos na sua vida e na vida da sua família. Que nós não desanimemos nas folhas secas que caem, mas estejamos esperançosos nas novas folhas que nascerão. A árvore jamais deixará de estar plantada em Deus, e é assim que nós reconhecemos a graça do Senhor em nós. Quero convidar você para iniciarmos esse nosso programa, fazermos juntos a nossa oração inicial, pedindo a este coração imenso de Jesus, que derramou sangue e água por nós, que possamos mais uma vez mergulhar neste sangue precioso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo a oração do preciosíssimo sangue de Cristo. Senhor Jesus, que derramastes teu preciosíssimo sangue em remissão dos nossos pecados. Humildemente peço essa graça que tanto necessito. Lava-me, Senhor, por teu sangue precioso. Derrama o sangue de tuas chagas, mãos, pés e do teu lado aberto. Lava-me com o teu sangue por inteiro, corpo, alma e espírito. Envolve com o teu sangue a minha mente, o meu coração, a minha vontade, os meus sentimentos. Estou pedindo. Derrama o teu preciosíssimo sangue sobre toda a minha pessoa. Senhor Jesus, que o teu sangue seja a minha defesa, a minha fortaleza, a minha guarda, e que nada do maligno possa atingir a mim e a minha família. Pelo poder do teu preciosíssimo sangue derramado sobre mim e sobre todos os que agora apresento em oração. Agradecemos, Jesus, por teu sangue e por tua vida. Damos graças por termos sido salvos e sermos preservados de todo mal. Damos graças pela redenção obtida por teu sangue. A minha defesa é o sangue de Jesus. A minha proteção é o sangue de Jesus. A minha cura é o sangue de Jesus. A minha fortaleza é o sangue de Jesus. Diante do teu sangue, Jesus, o inimigo é repelido e foge. Todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos, porque esse sangue tem poder. Amém. E confiando as pessoas que você traz para este nosso momento oracional, que possamos pedir mais uma vez que esse sangue derramado de Jesus possa nos livrar de todos os perigos, que ele seja repelido todo o mal e tudo aquilo que nos fere enquanto cristãos. Irmãos, nessa quinta-feira eucarística, mais uma vez somos nós chamados a recordar o valor do Cristo eucarístico em nós. Esse alimento que nos conduz, esse alimento que nos salva, esse alimento que nos revigora, é força para a caminhada, é sustento que nos nutre e que nos faz perseverantes no nosso caminho
caminho com Deus. Quero te convidar nesse momento para juntos, à luz da palavra de Deus, recordar aquilo que o Senhor tem para nós preparado no dia de hoje. E a leitura para o nosso dia é tirada de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14. Trago mais uma vez Hebreus, no capítulo 9, versículo 14. E a palavra de Deus nos diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. E essa palavra do Senhor, tirada para nós da carta aos Hebreus, nos recorda o valor precioso do sangue de Jesus. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta escrita, não sabemos por quê. Por muitos anos na igreja se deu o nome a São Paulo e dizíamos ainda leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Mas com os estudos mais aprofundados se descobriu que não, São Paulo não escreveu aos Hebreus. Portanto, mas também não importa para nós muito quem é o autor, mas sim os objetivos pelos quais esse autor escreve à comunidade hebreia. Assim, os hebreus tinham a sua fé um pouco abalada, como que a estrutura de fé deles estava bem restrita e eles preservavam no coração o conhecimento antigo, a religiosidade antiga e se prendiam, claro, aos símbolos da religiosidade judaica. Assim, o autor da carta aos Hebreus tem o objetivo de mostrar outros sinais, novos sinais, transcritos e ressignificados por Jesus Cristo. E assim, no capítulo 9 que nós lemos no dia de hoje, o significado diferente da liturgia do povo judeu. E assim, o autor da carta aos Hebreus quer nos fazer entender o verdadeiro valor do templo, que agora não é mais uma estrutura física, uma estrutura material, mas é uma estrutura espiritual. Eu e você somos templos, até inclusive a carta nos lembrava, pelo Espírito Eterno, que ofereceu-se como vítima e mácula de Deus, é que nós podemos nos tornar e ser purificados à luz do nosso Deus. E para isso, não só a nossa exterioridade é refletida, mas também a nossa interioridade. Estávamos a refletir, irmãos, portanto, sobre o sacrifício de Jesus e quanto tem Ele feito por nós. É claro que, ao olhar o sacrifício do Senhor, nós não podemos desvencilhar a nossa vida sacramental, a nossa vida eucarística. E nesse dia, nessa quinta-feira, quero eu levá-los comigo a uma reflexão sobre as partes da nossa Eucaristia, as partes do nosso sacrifício, como que uma formação litúrgica, a partir da palavra, para que nós vivamos verdadeiramente cada momento da nossa celebração eucarística, vivendo com o Espírito que a palavra de Deus nos pede. Garanto que você, quando foi participar da missa aí na sua comunidade, na sua paróquia, desde muito cedo já se preparou no seu coração. E eu diria que a missa começou ali, quando no nosso coração surge o desejo de ir à casa de Deus e nos encontrarmos com o Senhor. O princípio de toda missa é um coração que deseja, um coração ardente de Deus, um coração que espera por um encontro. O convite já foi feito, a palavra que nos chama a renovar esse sacrifício, o convite que nos chama à santificação, ao desejo sincero de estar com Deus. E é claro que, para chegar na missa, nós não podemos chegar de qualquer jeito. Devemos estar com o coração puro, com a alma tranquilizada, com o nosso espírito realmente em Deus para viver este momento. É claro que na prática pastoral não é bem assim que funciona. Muitas vezes as pessoas chegam afoitas, chegam correndo, chegam atrasadas na missa. Irmão, quero te fazer um convite. Se programe para este encontro com Deus, se programe para esse sacrifício lindo de entrega de amor por cada um de nós. Já imaginou se você tivesse um grande casamento para você ir? Um casamento de alguém que você ama, um casamento de alguém que você quer bem, o casamento de uma pessoa da família que você tanto tempo esperou para aquele evento. Já imaginou se você perde? Se você chega atrasado? Ou ainda se algo acontece que você não consegue chegar? Eu diria que é com esse mesmo entusiasmo que você deve se preparar
para a celebração da missa. É com este mesmo amor e dedicação que nós devemos preparar o nosso coração para esse encontro com o Senhor. Transformar o exterior exige transformação interior. Não adianta colocar a culpa no marido que atrasou no banheiro ou o filho que demorou para se trocar, não. Quem ama faz valer cada momento. Quem ama se programa. Quem ama também faz de tudo para honrar com os compromissos com o amado. Amar a Cristo exige de nós essa atitude concreta de que nós também possamos nos programar. Irmãos, temos 24 horas no nosso dia. Já pensou quantas horas a gente perde com tantas futilidades? E a nossa Santa Missa é 1 hora em um dia da nossa semana. Por que chegar atrasado? Vamos chegar antes, colocar o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. Talvez até antes pegar a liturgia da palavra, as leituras preparadas para nós e refletirmos juntos sobre ela com a nossa família. Por que não? Preparar exige esforço e esforço transforma o nosso interior. E assim, a liturgia da igreja não é só um compromisso, não é só um evento semanal, mas é também o enraizamento e fortalecimento da nossa espiritualidade. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco e quero convidar você a permanecer conosco. Fique conosco ainda meditando sobre o sacrifício de Jesus. Nós vamos para o intervalo rapidamente. Você vai ficar com um breve recadinho. Espero por você. Olha, primeiro que é uma grande alegria falar com você que está aqui acompanhando a programação. Como é que está a sua saúde? Você sabia que naturalmente o nosso corpo ele não produz magnésio e por isso que é muito importante a suplementação? Por que eu digo isso? Quando eu falo de magnésio, ele traz um equilíbrio para o nosso corpo. Ele tem uma ação anti-inflamatória que vai tratando as dores de uma forma 100% natural. Além disso, além de ele trazer essa ação anti-inflamatória, reduzindo essas dores crônicas, o magnésio ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então você vai ter um sono restaurador muito mais profundo para que no dia seguinte você acorde com muito mais energia, disposição e vitalidade. Ele fortalece também o seu sistema imunológico e ele também é responsável por mandar cálcio para os ossos, fortalecendo a sua saúde óssea. Então, além de você ter mais energia, vitalidade, reduzindo essas dores crônicas e desinflamar o seu corpo, o magnésio, ele é o rei dos minerais. E o telefone já está aí na sua tela para você ligar e aproveitar essa super condição para você que está aqui ligadinho na TV Evangelizar. Lembrando que você ligando agora no 0800 591 8773, além de um super desconto, preço de funcionário, você fala diretamente com o nosso laboratório, você garante 60% de desconto no tratamento completo do magnésio e você leva ainda de presente, olha só, este robô aspirador para facilitar a sua rotina do dia a dia. Então você vai tratando as dores e esse robô aspirador vai de presente para você que está aqui ligadinho na programação. E tem um detalhe, você começa a pagar daqui 45 dias no boleto, no carnezinho. Então ligue agora 0800 591 8773 e cuide da sua saúde. Não importa o tamanho da sua família, essa atração é para vocês. Casa de Nazaré, com Dulce Maria. Um programa dedicado a fortalecer a fé e a união dentro dos lares. Esse programa totalmente voltado para você, para sua casa, para tua família. Através de um diálogo acolhedor e franco. Seja um pai mais amoroso. Ponha seus filhos no colo. E espaço de sobra para receber seus testemunhos e pedidos de oração. Me dá essa licença para entrar contigo e rezar esta tarde com você? Casa de Nazaré, todo sábado, à 13h, aqui na TV Evangelizar. Dores nos joelhos, lombar, artrite ou artrose, osteoporose, hérnia de disco. Se você já fez aplicações de ácido hialurônico, sabe o quanto é doloroso. Já tentou de tudo e ainda continua sofrendo com dores? Trago a você o CartGold da Ducaps. Desenvolvido para auxiliar na redução dessas dores e inflamações articulares,
auxiliando no combate de frente às famosas dores nas juntas e te devolvendo a alegria de ter uma vida tranquila sem dores. Com a Fórmula Premium, a poderosa combinação da cúrcuma, cloreto de magnésio, colágeno tipo 2, ácido hialurônico e vitamina D, o Cart Gold vai auxiliar na desinflamação das articulações, musculaturas e nervos, atuando na melhora da circulação e fortalecimento muscular, trazendo alívio nas dores e te dando mais disposição física. Ligue agora mesmo para 0800 591 2132. As primeiras 100 ligações têm até 70% de desconto. Massageador profissional de brinde e mais. Frete grátis para todo o Brasil. O ácido hialurônico junto com o colágeno tipo 2 tem como principal função auxiliar na lubrificação das articulações, reduzindo o atrito osso com osso, agindo diretamente no foco da dor, auxiliando na desinflamação local e melhorando seu sistema locomotor, te devolvendo a flexibilidade e mobilidade. Subir e descer escadas, caminhar e fazer atividades físicas fará parte dos seus dias. Ligue agora para o 0800 591 2132 e conheça o Cart Gold da Ducaps. As primeiras 100 ligações têm até 70% de desconto. Tem o auxílio para viver sem dores. Você, meu amigo, você, minha amiga, sofre com dores nas articulações? Problemas de mobilidade? Eu quero falar para você do magnésio, esse mineral tão importante para trabalhar todo o processo inflamatório das juntas e das articulações. O nosso magnésio, além de fortalecer ossos, músculos, tendões, ele é excepcional para principalmente aliviar sua dor, trabalhar essas inflamações. Ele aumenta o sistema imunológico, nutre o cérebro, evita ali a ansiedade, o estresse, o cansaço. Você dorme bem à noite e tem energia ao longo do dia. Ligue agora mesmo, 0800 591 8773. Você vai levar o magnésio, vai ganhar o seca-barriga e o rádio. Pagamento só daqui 45 dias. Usa primeiro e paga só depois no carnezinho, no fiado. 0800 591 8773. Conhecendo o programa Rema em 30 segundos. Vamos logo direto ao ponto, sem enrolação. O que significa Rema? Rema é uma palavra que significa horizonte, sentido, meta, terra prometida, a promessa de Deus. E que programa é esse? Sempre trazemos uma palavra inspiradora e uma pessoa que tem essa palavra. Programa Rema, o seu podcast em vídeo com o Padre Joãozinho. Toda quinta, 9 da noite, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o nosso programa, com a palavra, hoje com o nosso tema, a Eucaristia e o sangue de Cristo. Estamos como que numa catequese com a palavra a respeito da Santa Missa, da Eucaristia em nossas vidas. Lembrar do sangue de Cristo é também lembrar deste sacramento tão importante na nossa vida que nós temos a graça de renová-lo toda semana. Trazer a Santa Missa como tema para este momento com a palavra, na verdade é crucial. Afinal, irmãos, nós não podemos desvalorizar esse tesouro que Deus nos deu. Mas antes de nós continuarmos com a nossa reflexão, quero que você fique com um breve recadinho. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use
e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Quero te recordar nesse momento, voltando à nossa reflexão sobre como começa a nossa missa. Dizíamos nós no primeiro bloco que ela começa quando eu saio de casa, quando eu tenho o desejo de sair da minha casa e me encontrar com Deus. Mas objetivamente, a nossa missa começa com toda uma assembleia reunida, todo um povo santo de Deus congregado para iniciar. E aí nós ficamos em pé, dizemos assim, para acolher a procissão de entrada. Irmãos, isso é simbólico. Toda a procissão na igreja faz-nos recordar a caminhada do povo no deserto, mas também a minha e a tua caminhada, a nossa peregrinação rumo ao Senhor. Quero que você se recorde, lá na tua igreja, como é que a procissão funciona? Quem vai à frente? Sim, a cruz de Cristo. Um coroinha, um ministro, alguém que leva a cruz na frente da procissão. Por quê? Somos todos orientados para aquele que vai à nossa frente, o Cristo que doou a sua vida por nós e morreu na cruz. É Ele quem deve nos orientar, é Ele quem deve nos conduzir, e toda a nossa peregrinação nessa terra passa por isso. Seguida, é claro, de toda a equipe de liturgia, ministros, coroinhas, mas por fim vem o padre. E o padre também é pessoa de Cristo, é personificação, nós dizemos em latim, in persona Christi, ou seja, na pessoa do Cristo. E o padre ali representa o pastor, que vai conduzindo o seu rebanho. Eu sei que não faz parte da nossa cultura, da nossa ambientação, mas o pastor, ele nunca vai à frente das suas ovelhas. Ele vai atrás, reunindo, arrebanhando os seus, para que nenhuma se perca. Atrás é mais fácil de ver onde estão todas do que vai à frente. Na frente o Cristo, enquanto ressuscitado. Atrás o Cristo como pastor que vai nos orientando e nos conduzindo. E a nossa Santa Missa começa com essa atitude de peregrinos e peregrinas. É claro que, depois de reconhecermos-nos como pertencentes a esse rebanho do Senhor, somos chamados também a reconhecer os nossos pecados. Entra aquele momento chamado ato penitencial, tão desvalorizado, mas tão profundo. É o momento, irmãos, onde nós reconhecemos o perdão de Deus em nós, tão necessário, tão crucial, e parece que tem gente que tem medo de pedir desculpas para Deus. São como crianças que, ao fazer algo de errado, ficam com birra e não querem reconhecer que erramos. Mas gente madura, gente adulta, reconhece os seus erros para poder ir para a frente. E o momento do ato penitencial é um momento propício para isso, onde a gente se recorda no coração de Deus quanto somos limitados, quanto temos de pecado ainda que precisamos superar. Pedir perdão nunca é uma atitude de humilhação, mas pedir perdão é uma atitude de remissão. Remissão porque nós nos encontramos com o amor e renovamos o nosso compromisso de amar sem medidas. Depois desses momentos iniciais, a igreja nos proporciona um momento com a palavra, chamada liturgia da palavra, onde nos domingos temos uma primeira leitura, um salmo, uma segunda leitura, também um evangelho. E tudo isso fortalece em nós o compromisso. Santo Agostinho nos dizia que a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra têm o mesmo valor, um valor de igualdade. Ao ler a palavra, é como se também dela brotassem gotas do sangue precioso de Jesus, porque ela também nos purifica, nos salva. Inclusive, a prova disso é que estamos aqui, refletindo sobre o sangue de Jesus, mas utilizando da palavra. Não existe diferença, não existe dissonância entre as duas coisas. E assim, tiro uma frase de São Jerônimo, diz assim: ignorar as Escrituras é ignorar
o próprio Cristo. Quando deixamos a nossa Bíblia jogada de lado, quando deixamos a palavra de Deus desincorporada da nossa vida, é como se ignorássemos o próprio Cristo. E aí você pergunta, nossa, mas por que eu não mudo? Por que a minha vida não se transforma? E eu te digo, é porque muitas vezes estamos distantes da palavra. Santo Agostinho ainda nos dizia a respeito da palavra, nós nos tornamos aquilo que nós lemos. Quando nós dedicamos os nossos olhos, os nossos olhares para a palavra de Deus, vamos aos poucos nos transformando naquilo que lemos. Garanto que você na sua vida já pegou um livro para leitura, um livro qualquer, um livro de poesia, de romance, não sei. Mas pergunto, esse livro te transformou em algo? Uma frase que te tocou, uma ideia, um sentimento que te moveu por dentro? Significa isso. Tudo aquilo que nós dedicamos tempo para o estudo, para a leitura, transforma a nossa realidade interior. E a palavra de Santo Agostinho diz, torna-te aquilo que lês. Se lemos essas palavras, seremos capazes de viver essa palavra em nós. Depois da palavra, Deus que fala conosco, também nós somos chamados ao momento eucarístico, o momento de reconhecer o sacrifício de Jesus. Irmãos, quero tomar destaque para uma conversa que o padre tem com o seu povo. Nós, antes de começarmos as orações eucarísticas, dizemos assim, o Senhor esteja convosco. E você, lá no teu banco, responde, Ele está no meio de nós. Quantas foram as vezes que essa palavra saiu da tua boca assim espontaneamente, sem o real sentido? Olha o que você está dizendo, Ele está no meio de nós. Está a dizer para nós que somos nós chamados, é claro, a viver este Deus que mora em mim e em você. Estar no meio de nós significa que Ele não está distante, não está em um nível superior, mas está dentro do nosso ser, dentro da nossa alma e se faz presente enquanto nós nos reunimos em comunidade. Ele está no meio de nós, é uma ênfase para nos mostrar o quanto Ele quis estar presente em nossa humanidade. É claro que a frase seguinte diz, corações ao alto, e nós respondemos, o nosso coração está em Deus. Coração, já temos refletido outras vezes aqui no nosso programa com a palavra, é o lugar de quem nós somos. E é como se realmente tirássemos tudo o que temos e elevássemos corações ao alto e disséssemos, o nosso coração já está em Deus. O padre diz ainda, demos graças ao Senhor nosso Deus e nós reconhecemos, porque é nosso dever e a nossa salvação. Reconhecer a participação no sacrifício eucarístico é reconhecer o nosso dever e a nossa salvação na cruz de Cristo. O seu sangue derramado é para nós motivo de obrigação afetiva. Afinal, o amor que Ele nos deu é um amor refletido em cada um de nós. E também é a nossa salvação porque é esse sangue quem nos dá remissão, quem nos dá santificação. Nesse mês de julho, recordando o preciosíssimo sangue do Senhor, recordamos também este valor, estar inseridos no Cristo cada vez mais. Para isso, quero eu também ver os momentos finais. A missa termina quando o padre diz, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Inclusive, este enunciado final é que deu origem ao nosso missa, ao nosso ser missa. Afinal, o ide em paz significa uma missão acarretada no nosso compromisso de viver a Santa Missa em nós. Portanto, a missa não termina ali, mas é ali que ela começa. Ali é que ela se instaura, ali é que ela tem o verdadeiro sentido de ser, porque a missa, irmãos, não é só, mais uma vez, te digo, um compromisso, mas é um compromisso de eternidade, é o que nos move para ser no mundo. E ser sinal da luz de Deus no mundo é uma tarefa difícil, por isso que nós possamos participar verdadeiramente em união com Deus, estar juntos com o nosso Senhor. Por isso, insisto na tua preparação para a missa. Depois, conhecer aquilo que celebramos. Conhecer nos leva a amar. Conhecer nos leva a nos entregar e nos comprometer. Só ouvir dizer não leva ao compromisso. Só participar de forma assim muito inconveniente também não nos leva a um compromisso verdadeiro. E pergunto, fé é o quê? Fé é compromisso.
Fé é a atitude concreta, fé é arregaçar as mangas da nossa camisa e nos colocar em obras. E a nossa tarefa começa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até o próximo domingo, quando vou renovar mais uma vez o meu compromisso com a fé. A palavra que nós líamos no início desse programa nos fazia refletir que o sangue de Cristo se deu por nós e se tornou santuário em nós, que possamos valer. A carta aos Hebreus tem esse objetivo, de nos fazer lembrar que eu e você somos santuários vivos, templos vivos do Espírito Santo, que possamos cultivar a consciência plena do que é ser comunhão. Comunhão, aliás, significa isso, estar em pacto, estar em unidade, compactuar com tudo o que aquele que está à minha frente diz. E quem está à minha frente é o próprio Deus. Possamos fazer comunhão com Ele através de atitudes concretas. E encerrando nosso programa dessa quinta-feira, quero eu mais uma vez que você assuma o seu compromisso diante do sangue derramado de Jesus na cruz, para que nós sejamos fiéis, verdadeiramente convictos e engajados com o nosso compromisso. Ser missa é também fazer com que essa missa seja refletida no mundo, que a minha e a tua vida possam ser esses espelhos, esses reflexos do amor de Deus e do seu sangue derramado na cruz. E que a bênção do Senhor Deus venha em auxílio teu e da tua família nesse instante. Favoreci para que essa quinta-feira seja repleta da graça do Senhor. Ele que é Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você uma excelente quinta-feira na graça de Deus.